Olá, eu sou o Silvio Olá, eu sou a Rita. e esse é mais um Papo Informal com Vida, dessa vez com a espiritualista Perla Carvalho. Olá, Perla, como é que você está? Tudo bom? Bom dia, Perla. Oi, bom dia, tudo ótimo. Então, De onde olha, você está falando, Perla? Para a é, gente saber. fala um pouquinho aí sobre você, sobre o lugar onde você mora, né? Porque nós estamos falando aqui de Orlando, né, dos Estados Unidos. A Perla está no Brasil. Vai lá, Perla, fala um pouquinho sobre você. Ana, nascida na região oeste da Bahia, em Barreiras, e eu vim morar em Porto Nacional, Tocantins, quando eu estava grávida de 6 meses de minha menina. Eu vim morar definitivamente aqui. Isso já vai fazer 7 anos que eu moro aqui. Meu marido veio antes. Eu falei para ele: eu vou continuar aqui, vou continuar trabalhando, depois eu vou. Aí já fazem 7 anos que eu estou aqui. Então, nós conhecemos a Perla pelo estudo que nós realizamos todos os domingos, né, do livro Sublime Peregrino. Então, não conhecemos a Perla pessoalmente, mas Perla tem participado dos nossos estudos, né, assiduamente, e nós achamos isso muito interessante, por isso a gente resolveu convidá-la para um bate-papo, porque claro que ela também está dentro desse mundo espiritual, né? Ela estuda também o mundo espiritual e achamos interessante porque é uma pessoa que veio, se uniu a nós, né? E sem nem nos conhecermos. Foi através do Instagram, não foi, Perla? Isso mesmo. Eu acompanho a editora, né, do conhecimento, e um dia tinha lá a publicação do grupo de estudo de vocês, do Sublime Peregrino, que nós também aqui no grupo, que eu formei com algumas pessoas aqui no Tocantins, nós iniciamos o estudo base de Jesus com esse livro. Aí eu, gente, que interessante, a gente está começando agora e também já vai iniciar um estudo desse assim, para mais pessoas. Eu falei assim, não, já vou começar a divulgar, já vou começar a participar, porque eu quero saber o que as outras pessoas também têm para ir completando, né, o conhecimento da gente. Que ótimo. Foi agregando, né? É. Então, Perla, diz para a gente como é que você se iniciou nesse caminho espiritualista? Você sempre foi espiritualista? A sua família já era desse segmento? Ou houve uma transformação? Então, eu venho de uma família católica, minha mãe, meu pai, assim, católicos praticantes, só que desde criança que eu tinha contato com os espíritos e eu achava a maior naturalidade. Eu ver espírito, ouvir espírito e achava estranho os meus amigos não verem e nem ouvirem. Então, ao contrário, né, do que acontece, que nós é que somos vistos como o anormal, eu que via os outros como anormais. Vamos dizer assim, com perdão da palavra, porque para mim era muito comum essa vivência com os espíritos. Daí eu fui crescendo, isso foi continuando, e eu falei assim, não, aonde eu estou não está me auxiliando conforme eu preciso. Daí eu fui buscar conhecimento em outros lugares. Eu comecei só com leitura de livro, de romances, Zíbia Gasparetto, dentre outros. Até que a minha filha nasceu, isso se passaram 30 anos na minha vida desse jeito. Minha filha nasceu e eu resolvi, falei assim, não, agora eu estou sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Foi aí que eu falei assim, eu vou decidir pela parte espiritual, porque eu sinto falta de algo que eu não compreendo ainda o que é. Daí eu fui para a doutrina espírita, estudei, passei ali um tempo e vi que precisava de mais. Só aquela informação ali fechada do kardecismo não estava me completando. Aí eu conheci o universalismo com vocês, com o estudo dos livros de Ramatiz. Eu conheci o Centro de Umbanda Maria de Nazaré de Goiânia, que também é universalista. Eles estudavam a Umbandã, fui fazer parte. Daí eu já fui para vários tratamentos espirituais, porque eu também estava precisando, né? Conheci a apometria, estou estudando apometria. Nós estamos até fazendo uma
estágio, né, de apometria com um grupo de São Paulo e de Brasília. Então, assim, em menos de um ano que eu realmente decidi, eu vou formar um grupo para iniciar esse trabalho espiritual, em menos de um ano tivemos uma evolução enorme. Eu vejo nisso que realmente o meu caminho estava destinado à espiritualidade. Porque se fosse o contrário, nada estaria dando certo, né? Com Ok. certeza. Nós acreditamos, né, que na verdade o nosso maior objetivo na vida é justamente, né, esse caminho espiritual e que muitos, né, deixam em segundo plano, né? E nós, você muito cedo, né, porque você está falando, depois de 30 anos, mas é muito nova para iniciar todo esse trabalho, porque o que eu entendi é que você frequentou alguns lugares, mas hoje você tem o seu próprio grupo, não é? Você lidera um grupo de estudo, um grupo de Isso trabalho, mesmo. não é isso? Agora, E, vai, uhum, vai, Mas continua. você tem esse grupo já próprio, né? isso, porque assim, onde nós moramos aqui em Porto Nacional, tem um centro espírita que ele é da doutrina kardecista. Uhum. E para a gente fazer o trabalho com as entidades espirituais que nos acompanham, que é a nossa egrégora de trabalho, ela não se encaixa, vamos dizer assim, né, dentro do centro espírita. Então, eu convidei algumas pessoas, amigas minhas, que também passavam pela mesma condição minha de busca maior de conhecimento e falei: vamos sentar, bora estudar, vamos tentar. Isso foi num sábado à tarde. E nesse dia, a gente já recebeu até uma psicografia, uma comunicação, falando que nosso grupo havia sido preparado há muito tempo e que precisava ter dado o pontapé inicial, que era aquela reunião daquele dia. Que A Olha, partir daí, a gente foi agregando mais coisas, muito mais fortaleceu, conhecimento, né? mais reuniões, Fortaleceu mais você. estudos. É, Vamos muito legal. voltar um pouquinho, Perla, porque para quem vai nos assistir, né, até para ter um melhor embasamento. Você começou dizendo que desde criança você convivia com o espírito, né, e você achava estranho que talvez outras pessoas não tivessem essa convivência. E desde criança você já tem noção de quem é o seu mentor espiritual, ou você teve alguma experiência que você possa considerar extraordinária dentro desse mundo da espiritualidade? Olha, eu ainda não tive a informação de quem é o meu mentor. E sempre que eu questiono, assim, por curiosidade, também não é me dito. Mas desde pequena, eu sempre via espíritos na casa de minha mãe, eu ouvia eles, sempre foi dessa forma, independente de onde eu estivesse, sempre existiu isso. Só que dentro desse período aí dos meus 30 anos, eu desenvolvi uma depressão e fui informada, né, dentro de alguns tratamentos que eu fiz, que essa depressão estava muito associada a um processo de obsessão do tipo da simbiose. Então, assim, muitas dessas coisas que aconteciam comigo podia ser normal, podia, mas também podia ser reflexo dessa simbiose que vinha já desde a minha encarnação agora, só que de um processo muito remoto. Daí foi feito todo um trabalho para eu poder desligar a entidade e então começar a minha jornada com a minha egrégora pessoal, que eu estou fazendo agora. Ok. Se a gente puder, quer dizer, você pode resumir para a gente, ter uma ideia, né? Uma vez que você constituiu um grupo espiritualista, uma vez que vocês certamente possuem uma egrégora, né? Qual é o caminho ou qual é o objetivo desse grupo? Que trabalho vocês desenvolvem lá? O nome desse grupo? Ok. Nosso grupo é um grupo universalista. Nas segundas-feiras, nós trabalhamos com o auxílio aos desencarnados, que seria mais comum dizer assim, uma mesa de desobsessão, onde nós trabalhamos, a nossa egrégora nos auxilia nos esclarecimentos dos espíritos que vêm até nós, né, para pedir auxílio,
Na terça-feira, nós trabalhamos em modo remoto, né, online, com o trabalho de apometria, que é junto com o pessoal também de Brasília, e a coordenadora é em São Paulo. E na quarta-feira, nós fazemos os estudos, os nossos estudos, porque não dá apenas para ficar trabalhando, servindo, sem o conhecimento, né? Então, nas quartas-feiras, nós usamos para o estudo do Sublime Peregrino, o estudo da apometria e tem também o estudo do Aumbandã, que está relacionado com as nossas entidades de trabalho. Então, a princípio, vocês seriam, apesar do caráter universalista, a base de vocês é a Umbanda, né? Isso. Tá, e como é que entra o evangelho dentro desse trabalho de vocês? Porque me parece que é alguma coisa bem simbiótica, não? O estudo do evangelho. Sim, porque a gente precisa do conhecimento do Cristo que veio para nos auxiliar. E todo esse trabalho que nós fazemos é um trabalho de caridade, voltado para os ensinamentos do Cristo. Então, a gente sempre busca a orientação e o esclarecimento para que, independente de encarnado ou desencarnado, possam conhecer a história do Cristo. E você conseguiu, através dessa sua nova caminhada, conseguiu trazer os seus pais para esse mundo ou não? Eles continuam no catolicismo? Eles continuam, até porque eu moro aqui, só eu e meu marido. Nossos pais moram na Bahia. Então, assim, de familiar de primeiro grau não temos ninguém aqui. Então, os nossos amigos daqui viraram nossa família. Daí, meus pais continuam católicos. No início, para minha mãe, principalmente, ela ficou bem, assim, decepcionada, porque ela não achava que era algo bom. Mas aí depois ela compreendeu a minha necessidade, o trabalho e a minha evolução nessa, nesse, nessa área, né, da minha vida. E eu sempre falava para ela, mãe, para eu estar vendo e ouvindo o espírito, existe um motivo. Não dá para eu achar que isso é normal e que eu vou seguir assim, sem importar, né? Então, se existe um motivo, eu preciso buscar entender o motivo de tudo isso. Bom, Perla, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Apesar da Umbanda ser muito cultivada no Brasil, muito praticada no Brasil, né, eu acredito que a origem da Umbanda não é muito conhecida por todos. O que você pode dizer para a gente sobre a origem da Umbanda? Porque nós temos uma referência, se não me engano, por volta de 1917 ou 1907, né, que a Umbanda teria sido introduzida no Brasil em Niterói, né? Existe esse tipo de história. Zélio Mas Fernandinho de Moraes. isso, exatamente. Mas eu lembro de já ter lido coisas um pouco, muito mais lá atrás sobre a Umbanda. Você sabe alguma coisa sobre essa origem da Umbanda nos tempos da Atlântida ou alguma coisa parecida? Ou o que você pode nos dizer a respeito? Então, nesse nosso estudo, ele é baseado muito naquele livro da protossíntese cósmica. E nesse livro, ele remota que ao estudo da Umbanda, ele é todo desse período da Atlântida. Então, a Uhum. gente faz um estudo da criação do universo, da chegada das raças, o que aconteceu com cada raça, qual a evolução e qual foi a queda de cada raça, o que acontecia ali dentro daquela evolução, e dentro disso daí a gente tem a informação do Aumbandã, porque ele veio também para auxiliar na evolução do nosso planeta. Então, cada raça que morava, vamos dizer assim, que morava aqui no nosso planeta, ela tinha um período de estágio aqui para seguir a sua evolução. Só que em determinado momento, uma dessas raças se caiu, ou seja, ela não deu conta de seguir, porque o nosso planeta, ele veio também a receber outras espécies, vamos falar assim, outros espíritos que vieram para cá. Só que quando teve essa junção de quem estava aqui com quem estava chegando, existe, é como se a gente estivesse indo para uma escola,
saiu de uma escola para ir para outra. Daí a gente vê uma realidade diferente e a gente quer colocar ali, dentro daquele lugar, aquilo que a gente conhece. Só que aí começou a ter umas complicações e então acabou tendo a queda daquela raça. Para evitar, né, um problema maior do nosso planeta, ele foi abafado. Prefiro dizer que ele foi abafado. Por quê? Porque agora está sendo retomado. Toda essa história do Aumbandã, esse trabalho com as entidades, ele está sendo retomado de forma a auxiliar o nosso crescimento, o nosso conhecimento, para também auxiliar essa fase da transição planetária. Porque com a elevação da nossa consciência, dos nossos conhecimentos, da nossa sintonia, da nossa energia, a gente também auxilia o meio que está ao nosso lado. E com essa elevação, um conjunto grande a parte para auxiliar também o nosso planeta. Você disse que você frequentava, né, o centro kardecista, mas ali não estava sendo suficiente, né? Você queria mais. Como é que você chegou ao Ramatiz? Eu estou perguntando isso porque normalmente os kardecistas eles não aceitam muito o Ramatiz, né? E nós na casa espiritual que nós frequentamos, nós temos o Ramatiz também como base, né, de estudo. E você, como é que você chegou ao Ramatiz? Foi por conta de um curso que eu estava fazendo, justamente do Umbandã, com o pessoal de Goiânia, que uma amiga, que hoje eu sou costureira. Eu sou formada, sou engenheira agrônoma, tenho um mestrado, mas eu abandonei tudo e hoje eu sou costureira. E através de uma amiga costureira também, eu conheci Goiânia, esse centro, né, lá de Goiânia. E eles, estudando o Umbandã, o dirigente lá, o Odaí, ele comenta muito dos livros de Ramatiz. E eu falei bem assim, nossa, então o Ramatiz, ele tem assim um grupo de livros, né? Alguns livros são extremamente interessantes para a gente estudar. Daí eu fui buscar os livros que ele falava e tinha lá o Sublime Peregrino. E uma dessas meninas que estão no grupo junto comigo, ela tem o Sublime Peregrino. Eu falei assim, me empresta para eu dar uma folheada? Aí ela, não, tá bom. Aí eu fui olhar assim por cima, logo depois surgiu o post de vocês. Eu falei assim, esse daqui eu não posso deixar passar. Tem muita coincidência aqui que, na verdade, não é coincidência. Então, se o Não universo está existe. mandando eu estudar, bora estudar. É isso aí, está tudo conectado, né? E olha como a É. gente se conecta, né? Você aí no Brasil, mas nós somos do Rio de Janeiro, do Brasil, mas né, nada a ver com Goiânia, e nós estamos agora em Orlando e o nosso encontro. Então, coincidência não existe, né? E esse intercâmbio de conhecimento é uma coisa realmente fabulosa e necessária para o nosso engrandecimento, né? Para o nosso crescimento. Você quer perguntar mais alguma coisa Eu para ela? queria. Como é que vocês estão percebendo o momento atual da nossa humanidade, Perla? Embora você já falou da transição, né, a grosso modo, mas como é que você está sentindo esse momento? Como é que está sendo essa revelação, né, do ponto de vista de vocês? Porque a gente sabe que nós acreditamos que a gente está vivendo realmente um momento do apocalipse. O apocalipse significa a revelação, né? Tem a ver, talvez, com a queda das máscaras, com as muitas coisas que a gente está tomando contato hoje. Mas eu digo, espiritualmente falando, como é que vocês sentem esse momento e como é que vocês estão vivenciando, né, essas mudanças, vamos assim dizer, no mundo? Olha, se hoje eu não tivesse com esse grupo formado, se a gente não tivesse fazendo esses estudos e esses trabalhos de caridade que fazemos hoje, eu diria que eu estaria apavoradíssima, É mesmo? porque a gente nunca é preparado para essas informações. São informações assim drásticas, coisas que aconteciam por baixo do pano e você não fazia ideia. Então, se a gente não buscar compreender, a gente se apavora. Se brincar, a gente não sai nem de dentro de casa, né? Teve a pandemia, muita gente ficou em condição psicológica muito afetada. Então, se você tem um conhecimento ali para lhe ajudar a manter a calma, para enfrentar o momento, vai te ajudar muito.
Fácil? Não é, mas também não é impossível. Minha irmã, né, eu tenho só uma irmã, e aí ela às vezes me liga, Pelo, o que é que eu faço? Está acontecendo isso e aquilo. E eu mantenho a calma, pensamento positivo, não entra na frequência do medo, não entra na frequência do ódio. As coisas acontecem, mas é para a gente ir se moldando, ir se melhorando. Não dá para a gente apavorar, porque apavorada a gente trava. Travou faz o quê? Não faz nada. O medo paralisa. Eu sempre falo que se eu não tivesse esses conhecimentos, realmente eu também estaria assim nesse desespero, né? Isso é muito consolador. Então, o consolo é justamente, né? O consolador é justamente o conhecimento, porque faz com que a gente enfrente a realidade, né? Mas com dignidade, né? Com tranquilidade, com mais tranquilidade. A gente fica vendo, né? As coisas, meu Deus, como pode isso acontecer? Mas a gente já encara, né? De uma forma mais tranquila, né? E que não nos leva a doenças, né? Porque quando a gente começa a ter muito medo, começa a se apavorar muito, né? Aí a gente começa realmente nosso sistema imunológico começa a falhar, né? E aí vem essas doenças externas. Então, é um motivo, né? O conhecimento que você tanto preza, e eu acho isso fantástico, né, em você, justamente é o nosso remédio, né? Para esse momento que nós estamos vivendo. E para tudo, né, na nossa vida, né? Você quer E a mais alguma fé? coisa? A fé? A gente está falando em conhecimento, 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 né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente precisa da vivência para apreender esse conhecimento e precisamos ter muita fé. Você pode chamar de Deus, de Alá, não importa. Precisamos ter muita fé, né? Até para que a gente se mantenha conectado e não se deixe levar, né, por esse turbilhão, né? Como é que você entende, né, esse processo de fé, essa necessidade de termos fé no sentido de estarmos melhor preparados, né, para todas as turbulências que porventura possam vir? Olha, eu sempre tive a maior dificuldade de dizer como é a fé. O que é realmente este sentimento de dizer assim, eu tenho fé? Para mim sempre foi muito difícil traduzir, explicar e tudo mais. Porque eu fui criada assim, você tem que ter fé em Deus. Só em Deus? Mas É. por que só em Deus? Eu não tenho que ter fé também em mim, que eu estou fazendo as minhas coisas corretamente? Eu não tenho que ter fé que realmente as coisas estão se encaminhando para um resultado positivo? Mas é muito assim estranho, é muito fechadinho aquele conceito de fé. E no nosso grupo, a gente recebe informações sempre. Tenham fé, tenham fé. Não é a única fé assim de que tem alguém acima de nós que está nos orientando, mas que também nós estamos buscando um caminho que vai nos levar a um resultado positivo. Não adianta você crer que eu tenho fé, mas não agir. Nada vai cair do céu, a não ser a chuva, né? Então, assim, se você não correr e ter a fé praticada e raciocinada, não era isso que Kardec tanto prezava? Então, tenha a fé raciocinada, busque o porquê que você está fazendo aquilo, entenda, internalize em você aquilo, mas não se deixe abalar pelo externo, porque muitos virão para te atacar por não conhecer o que você está passando, não está na sua pele. Então, a gente precisa ter esse conceito bem assim organizado na nossa cabeça, de que tudo que eu estou fazendo é para um resultado positivo. E se não der certo no final, você vai ficar de cabeça baixa, você vai ficar revoltado? Não, você tentou, você fez alguma coisa, você agiu, você não esperou cair do céu para tu, nada pronto. Foi você que fez. Era sua escolha fazer ou não fazer. Entre fazer e não fazer, é melhor fazer. Assim eu penso. Não, tá certo. Mas, Nós aqui falamos muito que a fé é fidelidade nas as leis de Deus, ou seja, é acreditar, né, ter a convicção das leis
e seguir as leis, né? Seguir as leis é exatamente isso, tudo que você estava falando, é nós agirmos, né? Mas sempre, né, no lado positivo, né, do lado bom. Então, isso é ter fidelidade às leis de Deus, né? Acreditar nas leis e segui-las, né? Eu concordo com vocês, né? A única coisa que eu diria é que fé, no caso da gente, né, tem muito a ver com a sensação de pertencer, a sensação de pertencer ao divino, a sensação de ser uma fagulha de Deus, né? E sabermos que tudo que existe, seja na Terra, em Júpiter, Saturno, não importa onde, está interconectado com essa energia que criou tudo, né? Então, eu vejo muito que a questão de ter fé, a gente vai falar em Deus, a gente vai falar no Cristo planetário, a gente vai falar em Jesus, como vamos falar nos outros grandes iniciados, que vieram ao planeta no sentido de nos ensinar um possível caminho, exatamente para que a gente crescesse rumo à angelitude. Mas eu acho que é muito importante que nós estejamos conectados no sentido desse pertencimento. Sabermos que existe uma energia que deu origem a tudo, que somos parte dessa energia e que a nossa função, de alguma forma, é fazer com que essa energia flua para todos. Entendeu? Então, eu acredito que quando a espiritualidade fala em fé, está muito ligado com essa coisa de pertenço, sou parte de Deus e sou expressão de Deus, uma vez que sou um ser encarnado. E aí entram todos os elementos que você falou, vontade, movimento, né? Porque não Ação. adianta eu apenas dizer que tenho fé se eu não manifesto essa minha fé. E essa minha fé, ela precisa estar posicionada para algo que seja bom e que seja útil. Bom e útil não só para mim, como para todos que me cercam, né? O Sérgio, aquele doutor Sérgio, como é que é o nome dele? Sérgio do É, Sérgio Felipe, né? Sérgio Felipe, ele diz assim: fé é certeza. Né? Então, Então, ter certeza que somos partes não apartadas de Deus nos dá uma tranquilidade no sentido de nós estarmos diante do conjunto de dificuldade que é existir, mas sabemos que isso tem um propósito, né? E sabemos que nós somos parte desse aprendizado. Então, eu concordo plenamente com você, mas eu acho que essa coisa de se sentir parte de Deus e, ao mesmo tempo, se sentir parte do cosmos, que certamente um dia a gente vai tomar conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, estabelecer essa linha direta com a divindade, né? Isso é fé e isso acho que é o nosso propósito. Eu não sei se você concorda com isso, sabe? Mas, para a Sim, gente, isso sim. é fundamental, né? Porque senão parece que nós somos uma coisa apartada, né? Estamos aqui na Terra perdidos, né? É Mas é como você isso, né? falou, é a certeza de que tudo que nós estamos fazendo existe um propósito maior, Com né? certeza. Aí eu vejo muito aquelas propagandas. Você sabe qual é a sua missão de vida? Quando você começa a trabalhar em um propósito que você vê que está dando tudo certo, que é positivo, não apenas para você, mas que todos em sua volta, então essa já é a sua missão de vida. Você já tem certeza de tudo que você está fazendo. É Então tá verdade. tudo encaminhando. O universo está te levando. eu fico muito feliz em ver uma jovem, que você é uma jovem, né, já com tanta certeza, e num caminho realmente correto. Você aprendeu rapidinho, né? Entendeu rapidinho a lição. Deve ser um espírito já antigo, né? Com certeza. É bem evoluída, né? Pois é, eu fico muito feliz. Por isso que a gente quis também fazer esse papo com você. Eu acho que é bem legal a gente mostrar, né, um exemplo como você, né, tão jovem, mas já tão certa, né, desse conhecimento que é realmente a nossa missão aqui, né, divulgar a palavra do Evangelho, atuar, né, nesse Evangelho na nossa vida aqui de encarnados, né? Parabéns. Então, Stella, nós vamos terminar. Você quer Quer pedir dizer alguma coisa, alguma falar alguma palavra, dizer coisa, alguma coisa fazer algum para o seu anúncio? grupo, anunciar alguma coisa? Fique à vontade. O tempo é seu. Então, eu quero agradecer vocês pela oportunidade. É a primeira vez que eu faço uma entrevista assim. Eu fico até assim meio envergonhada. Então, vai ser a primeira de muitas. Vai lá. Ai, muito obrigada mesmo. Que vocês continuem também com o trabalho de vocês. Se assim alguém que assistir esse vídeo precisar de algum auxílio aqui nosso aqui do Brasil, pode entrar em contato.
Estamos sempre à disposição. Nosso trabalho é de caridade, a gente não cobra nada. E, assim, nós buscamos sempre o auxílio do encarnado e do desencarnado, sempre seguindo as orientações do Cristo, né? Então, nós vamos prosseguir com o nosso caminho, nós vamos continuar com os nossos estudos. Queira Deus que nós conheçamos muito mais e possamos auxiliar ainda muito mais. E como é que é o nome Gratidão por de vocês, por gentileza, o nome do seu grupo? O nosso grupo ainda não tem um nome definido, porque nós estamos em processo ainda de construção, né? Uhum. Ainda nós vamos fazer um ano mês que vem. Então, nós ainda estamos em processo de organização de todo o nosso grupo. E aí, com o tempo, eu acho que até os nossos mentores vão nos auxiliar, até dizendo quem é o maioral do nosso grupo. Qual é o endereço de A vocês, gente no pode caso? colocar na descrição do É, vídeo, né, todo o contato, né, se alguém tiver algum interesse ou necessidade, né, e procurar vocês, a gente coloca então o seu contato depois na descrição do vídeo. Pode ser? uhum. Tudo bem. Podemos? Uhum. Então, gente, esse foi mais um bate-papo informal com vida com a espiritualista Perla Carvalho. Nós pedimos a vocês que não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Isso, deixar sua contribuição lá também com sugestões e perguntas para a Perla, né, para a gente. Né? E como a Rita já disse, nós vamos colocar todos os dados pertinentes ao grupo da Perla, né, aqui nos nossos, Na descrição na do vídeo. descrição dos vídeos. Então, mais uma vez, Perla, muitíssimo obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, Obrigada, né? Perla. E sucesso para vocês e aquele negócio, né? Tamo Nova era, juntos. estamos todos juntos, cada Isso aí. um no seu caminho, mas todos voltados, né, para essa busca de Deus, para essa busca do nosso Cristo interno, né? E todo mundo querendo ajudar todo mundo. Isso é o mais importante. Mais uma vez, a gente agradece muito o seu carinho, a sua atenção, tá? E sucesso para vocês. Obrigada. Um bom dia para você, para sua família, tá? Tudo de bom. Saúde e paz, Perla. Ok? Valeu, tchau. Tchau. Um A ó- gente se vê domingo que vem no estudo, né? Tá bom, pode deixar. Valeu, um Tá ótimo certo. final de semana. Saúde e paz. Beijocas. Valeu.